Então vamos lá, sejam bem-vindas à Merak Collab. Para quem já conhece, né? Para quem não conhece, eu sou a Débora e junto com a Cláudia, nós somos as responsáveis aí pela empresa e por esse grupo maravilhoso de mulheres empreendedoras aqui nos Estados Unidos e pelo mundo também. E o nosso foco sempre de reunir mulheres empreendedoras para ter essa troca, né? E o lado da Merak, a gente oferece serviços de marketing digital, né? Cursos práticos de marketing digital, análise de perfil e também mentorias individuais e em grupo. Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho, porque a gente acabou de lançar mais uma turma da Mentoria Business Possível. E se você ainda quer fazer esse ano ser lucrativo para o seu negócio, aproveita, porque essa turma é a última desse ano. E falando mais um pouquinho dos encontros, eles sempre foram e sempre serão gratuitos, porque é uma forma da gente se encontrar, da gente ter essa troca, esse networking aí que é tão importante. Então, desde 2019 aí, a gente está conectando expatriadas pelo mundo, né? Mais de 70 negócios de mulheres transformados. Hoje é o 41º encontro, já foram muitos encontros aí que a gente já fez. Mais de 1.300 inscritas, né? Preciso até atualizar aqui os estados nos Estados Unidos, que acho que desse encontro que entrou outras pessoas de outros estados, acho que a gente já atingiu outros estados também, que mais de 15 países e mais de quatro bazares virtuais, e esse ano a gente vai fazer mais um, que é uma oportunidade super legal para você vender aí seus produtos e seus serviços. É isso aí. E vou falar aqui um pouquinho das coisas que nós oferecemos, que a gente, como a Dé falou, né? Tem algumas iniciativas que a gente faz que são gratuitas, sempre vão ser, porque a gente acredita muito nessa troca, né? E nos serviços que a gente oferece. Então, essa linha toda aí de cima do segundo semestre da Merak, vocês conseguem se beneficiar gratuitamente, que são 3 ações diferentes. A gente faz live lá no nosso Instagram toda segunda-feira, mas toda segunda-feira de manhã empreendedora, tá? O dia que as crianças não têm aula, não tem live, o dia que nem que eles vão para a escola, a gente consegue fazer a live. Mas as lives na segunda-feira normalmente são feitas, né? Eu e a Débora, a gente traz sempre um assunto relevante relacionado ao empreendedorismo aqui nos Estados Unidos. A terceira iniciativa que a gente tem são esses encontros, como o de hoje. A gente faz todos os meses online, sempre trazendo um tema diferente, ou que a gente tenha conhecimento, domínio sobre o assunto, ou como hoje, que a gente traz uma pessoa como a Natália para compartilhar o conhecimento dela. E a outra iniciativa, que acredito que a maioria aqui já está, mas se não está também avisa a gente manda links. Nós temos 2 grupos abertos, gratuitos, um no Facebook e o outro no WhatsApp, que é onde a gente faz essa troca ali. Mais do que esses grupos de propaganda que está todo mundo acostumado, é um grupo de troca mesmo, onde você vai lá, faz pergunta sobre o seu negócio, dá para você, sabe, tirar uma dúvida se você está procurando fazer um logo novo, se você quer fazer uma ação. Sabe, é um grupo onde a gente incentiva muito ter essa troca, né? Porque a gente sabe que empreender já é uma tarefa solitária e empreender morando fora do Brasil pode ser mais ainda. Então a gente se orgulha muito de ser esse grupo é, que promove essa comunhão aí entre as empreendedoras. Na linha de baixo são as coisas, os serviços que nós oferecemos, né? A Dé falou um pouquinho deles. A gente tem cursos práticos de marketing digital, é, no, onde a gente ensina ferramentas, atalhos mesmo para quem tem que tomar conta das próprias redes sociais. A gente tem mentorias de negócio individual, que aí é um olhar nosso aí para o negócio individual de cada um de vocês. Tem essa análise que a gente faz do Instagram, que chama Raio-X do Instagram, é um relatório muitíssimo completo, onde a gente olha cada pedacinho do seu Instagram e sugere para você como melhorar, para ele funcionar no sentido do cliente achar o seu Instagram mais atraente. E o que a gente está mais quente aqui hoje é a nossa mentoria, que chama Business Possível, que é uma mentoria que vai começar dia 26 de setembro. Pode até trocar o slide aí, Dé, por favor. É uma mentoria que traz um olhar em grupo, tá? E ela traz um olhar Que 360 para o seu fantástico você ter negócio. mencionado Então, Meraki. Eu conhecia bem pouco. são 6 sessões que a gente vai fazer dessa mentoria, as datas estão aí para vocês verem, e cada sessão é focada num aspecto do seu negócio. Inclusive, tem 2 sessões que são com pessoas que a gente traz de fora. Uma é sobre vendas, que é com a Bianca, outra é com a Natália, que está aqui hoje. Vocês vão conhecer a Natália um pouquinho,
ela vem com uma sessão também para falar sobre essa questão do dinheiro, né, dos lucros aí, para a gente aprender a ganhar mais com os nossos business. Mas a ideia é que todo mundo saia dali com uma visão 360 para fazer o que a gente chama de business possível. O que que a gente percebeu? A gente, com a nossa realidade de mulher empreendedora que mora fora, muitas vezes tem que encaixar várias coisas no nosso negócio. Então, a gente procura desatar nós aí para você não precisar desistir do seu business, entendeu? Então, você traz a sua realidade, o que você consegue fazer hoje no seu negócio, para onde você quer crescer, e em cada uma dessas sessões a gente vai trazer as soluções para fazer o seu negócio caminhar para frente mesmo. E, assim, o mais importante aqui para a gente hoje, antes de deixar a Natália falar, é que vocês saibam algumas coisas sobre a mentoria. Que semana que vem é o último dia para as inscrições, dia 22 de setembro. E que se você tiver algum interesse, quiser conversar mais com a gente sobre a mentoria, para ter certeza que a mentoria é para você também, porque a gente só quer ajudar quem não só quem quer ser ajudada, né? Mas a Uhum. gente quem quer ajudar, quem a gente vai conseguir ajudar. Então é muito importante a gente ter uma conversa com vocês antes para saber se realmente a mentoria é para você. A gente quer ter essa conversa muito honesta ali. Então, se você se interessou, algum de vocês aqui se interessou, manda uma mensagem para mim ou para Débora lá no WhatsApp ou aqui mesmo nos comentários aqui do Zoom que vocês estão interessados. A gente tem um link que eu também vou disponibilizar, que é para vocês agendarem um horário para ter essa conversa com a gente sem nenhum compromisso, porque realmente a gente quer ver se faz esse match, entendeu? Se a mentoria do jeito que a gente desenhou vai beneficiar o seu negócio, tá? Porque tem uma questão Então de é timing isso. também, né, Cláudia? Às vezes a empresa não está no Sim, momento para isso e a gente bate esse papo real mesmo para saber se vai ajudar ou não. sem dúvida, sem dúvida, é isso mesmo. E aí, continuando aqui falar dos encontros gratuitos, obrigada a todas vocês que estão aqui já. É, nosso segundo semestre de encontros aí acaba em novembro, então já fica aí, já fiquem ligados que dia 18 de outubro já tem aí a data do encontro gratuito de outubro. A gente vai fazer uma apresentação bem legal para vocês aprenderem técnicas de como aproveitar ao máximo os eventos que vocês venham a participar agora no fim do ano, porque no fim do ano a gente sabe que tem muito evento, porque tem muita data comemorativa. E aí, lá em 15 de novembro, vai ser o quinto Bazar Virtual da Merak, que é essa oportunidade onde todo mundo que participa consegue expor o seu business e vender algo ali, sabe? É muito legal, né? Vai ser a quinta edição que a gente vai fazer, e é uma grande vitrine, assim, onde a gente percebe que as pessoas fazem negócios com pessoas que elas jamais imaginariam que elas conheceriam, né, se não fosse pelo bazar. Então já fica o convite aí para vocês ficarem de olho lá no nosso Instagram e se inscreverem assim que a gente abrir as próximas inscrições. Então é isso. A gente vai agora passar a palavra para a Natália, para ela compartilhar o conhecimento dela com a gente. Natália, eu vou parar de compartilhar aqui, aí você compartilha a sua tela, tá? Menina, se alguém tiver dúvida, alguma coisa, escreve ali no chat. A gente está de olho ali no que vocês estão escrevendo. E aí, na hora que, né, der uma pausa ali para a Natália responde, enfim. Só para não ficar, né, interrompendo tanto e perdendo o fio da meada da explicação da Natália. Então, vamos usar o chat aí para tirar as dúvidas. Obrigada, Débora. Boa noite a todas empreendedoras. Para mim aqui é sempre um privilégio estar aqui no encontro gratuito da Merak e estar em qualquer evento da Merak. Eu sempre falo que para mim ter conhecido elas agregou muito também, né, na minha própria mentalidade. Também só dividindo com vocês, eu fiz a primeira turma da mentoria Business Possível, dando a aula lá adicional, né, sobre lucros e tal. Mas eu aprendi muito também a ser mais gentil também comigo. Porque elas falam de marketing e tudo, e também tem um mindset, uma oportunidade de se relacionar ali com outras mulheres que pensam igual a gente, que tem os mesmos problemas, né, que nós temos de empreender aqui nos Estados Unidos com filho. Para mim foi libertador, assim, o bate-papo que a gente teve lá. E definitivamente ajudou também minha empresa a crescer. Então,
Eu respeito muito o trabalho das meninas e para mim sempre é um privilégio estar envolvida com qualquer coisa que elas fazem. É, então, eu vou me apresentar rapidamente e aí a gente vai já para a apresentação para falar que, beleza, eu fico muito contente de ver tantas pessoas aqui interessadas nesse assunto chato que é imposto. Eu vou falar, é um assunto denso, eu amo falar disso, né? Mas a quarta-feira à noite aí todo mundo depois do dia inteiro. Parabéns para vocês, porque vocês querem levar o negócio de vocês para outro nível, com certeza. Não é só fazer dinheiro, a gente tem que aprender também não deixar dinheiro de graça na mesa para o governo, né? Então, eu queria me apresentar, eu vim inicialmente para os Estados Unidos fazer pesquisa médica, mudei muito, então, assim, se você pensa assim, ah, nossa, a Natália era empreendedora nata, e aí, não, né? Então, eu passei por todas as dificuldades que qualquer empreendedor passa aqui, de desconhecimento. Então, eu mudei de área depois. E aí, esse crescimento do meu conhecimento técnico, ele também foi né, o meu crescimento como empreendedora foi acompanhando o meu crescimento técnico. E aí, eu comecei a ajudar brasileiros empreendedores aqui nos Estados Unidos. Eu também tenho uma mentoria e eu trabalho muito com estratégia tributária, porque toda a energia que eu tinha de pesquisar coisas na ciência, eu trouxe também para essa área. E eu gosto de pesquisar o código da Receita Federal para ajudar os meus clientes a desvendar uma solução melhor para eles. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês minha tela, minha apresentação. E eu acho que eu prefiro também, como as meninas falaram, que vocês anotem isso aqui, porque às vezes surgem muitas dúvidas para a gente focar no contexto, mas eu vou abrir mais tempo no final para a gente tirar bastante dúvidas, tá bom? Hoje nós vamos falar, sim, aqui de como potencializar seus lucros, mas principalmente voltado para essa questão da escolha ideal da sua entidade empresarial, ok? Ou, se não uma entidade empresarial, da forma de fazer negócio aqui nos Estados Unidos. Então, para começar aqui e nivelar todo mundo, as empreendedoras que já estão empreendendo há um tempo, as empreendedoras que acabaram de começar, ou até as pessoas que acabaram de chegar aqui nos Estados Unidos. Deixa eu tirar isso aqui, né? Perdão. Até as pessoas que acabaram de chegar aqui nos Estados Unidos, eu gosto de falar um pouquinho sobre o que eu chamo de sopa de letrinha, né? Dar nome aos bois. Que bois são esses? Então, quando a gente chega aqui, geralmente, depende aí de status imigratórios, mas você sempre vai ter que lidar com uma dessas letrinhas aqui. Então, se você chega aqui você pode trabalhar, ou você chega aqui com green card, ou acompanhado de alguém que tem permissão, dependendo do visto aí, que tenha permissão de trabalho, você vai receber um Social Security Number, um SSN, que além de outras funções sociais, também é um número do contribuinte, né? É um número que você usa, é semelhante a um CPF lá do Brasil. E também a gente tem, para quem não é elegível para o Social Security Number, as pessoas que têm o Individual Taxpayer Identification Number, que é o ITIN, né, ITIN, que eles falam em inglês, que seria um número do contribuinte também, só que sem essas outras funções sociais que não seja a declaração de imposto. Então, pasmem, às vezes as pessoas nunca nem pisaram nos Estados Unidos, mas se elas têm renda aqui, elas têm que declarar a renda, elas vão ter que solicitar um ITIN number. Então, muita gente confunde e acha que isso tem a ver com status migratório, e não necessariamente. Para completar aí a sopa de letrinha, a gente tem o Employer Identification Number, que é o equivalente a um CNPJ lá no Brasil. Esse é o número do contribuinte, que é o empregador, essa palavra employer, que significa empregador. Então, se você registrar uma empresa, uma entidade separada de você, de forma geral, você vai ter um Employer Identification Number. Existem algumas exceções que você pode até não ter uma empresa, uma entidade separada de você, e assim, mesmo assim ter um EIN, um Employer Identification Number, mas
é mais raro, nem vou tocar em tantas particularidades para não deixar vocês loucas aí. Mas aí, depois que a gente entende esses númerozinhos, esses nomes mais básicos, eu gosto de falar deles antes de falar das formas de fazer negócio. Por quê? Muitas pessoas me perguntam, Natália, para eu ter empresa, para eu ter meu negócio, é legal se eu não tiver um EIN, se eu não tiver uma empresa, uma entidade separada de mim? E aí a gente vai falar hoje aqui de alguns benefícios de se ter uma entidade, uma empresa, um CNPJ separado de você, pessoa física. Mas não, gente, não é ilegal, tá? Fazer negócio aqui com o seu nome, com o seu CPF, que seria o seu social ou o seu ITIN, ok? Não tem nada de errado em fazer negócio dessa forma. Mas a gente vai ver que não é muito favorável do ponto de vista legal, porque se alguém processar você, você pode ter problemas por, vamos falar assim, sujar o seu nome. Vou entrar um pouquinho nisso, né? Isso seria um dos principais benefícios de se ter uma empresa, que é a proteção do seu patrimônio. Outro benefício de se ter uma entidade formal separada de você que traz formalidade e credibilidade também no seu dia a dia, quando você está lidando com seus clientes e com terceiros, com vendors, né, com fornecedores, dependendo do seu tipo de business que você tenha. Mas isso aumenta muito a credibilidade. E em alguns casos começa a ser realmente necessário. Tem lugares, tem pessoas que você não vai conseguir se relacionar, o seu business não vai entrar se você não tiver uma empresa formalizada, mas não é ilegal de forma nenhuma. Outra questão que pode impactar aí que é relevante na hora aí de escolher a forma, a entidade empresarial, a forma de fazer negócio, pode ser interessante aí para o seu status migratório. Mas hoje a gente vai falar mais em detalhes sobre as maiores diferenças dessas estruturas ou formas de negócios para os seus impostos. Como você pode usar uma estrutura empresarial para pagar menos impostos. E vocês vão ver que tem várias falácias. Aí tem gente que fala assim, vou abrir uma empresa para pagar menos imposto. Aí vai lá, já vou deixar uma pulguinha atrás da orelha aí para vocês. Vai lá, abre uma LLC, e aí não tem diferença nenhuma no imposto. A gente vai ver como é que é isso, como é que funciona, tá bom? Então, primeiro, antes da gente entrar nessas diferenças de impostos, eu vou começar a falar um pouquinho aqui do que é entidade empresarial, do que é empresa, do que seria uma pessoa jurídica e o que é forma de tributação de empresa. E isso vira uma bagunça quando vocês vão tentar estudar ou abrir sua empresa sozinho, e às vezes as pessoas tomam decisões erradas porque elas não conhecem isso aqui, ok? Então, esse aqui é um slide que eu tenho de uma das minhas mentorias. Eu até tenho na minha cabeça que é parte de um vídeo que eu acabei tirando aqui para vocês, que eu acho que é didático. Então, a gente tem duas principais pessoas jurídicas aqui, que é a entidade separada de você, pessoa física, que é a Limited Liability Company, a LLC, que é a queridinha que todo mundo conhece, quase todo mundo acaba abrindo essa empresa depois, quando decide abrir uma empresa. E nós temos a corporation, a corporação. Então, além dessas duas formas de entidades jurídicas, nós temos diferentes formas de tributação. Então, eu vejo que uma Limited Liability Company, ela pode ser Vamos lá, Bela. tributada. Bela, Minha filha chama Bela também, mas você me lembrou me lembrou a mim mesma o dia inteiro aqui chamando a Bela. Então, temos aqui a Limited Liability Company, que pode ser tributada de acordo com essas 4 formas de tributação, que é esse nome compridão aqui, ó, Sole Proprietorship, né, um Sole Proprietor, ou como uma Partnership, que significa sociedade, ou como uma S-Corp, ou como uma C-Corp. Já as corporações, elas podem ser tributadas como uma S-Corp ou como C-Corp. E aí as pessoas, elas abrem, tipo, a LLCs, e
elas nem sabem como as empresas delas são tributadas. Então, se você tem uma LLC, fica aí de lição de casa para você, descobrir como sua LLC é tributada. Porque geralmente quando eu falo isso com as pessoas, elas falam, não sei como é LLC, não é assim? Não, a gente vai entender melhor hoje, ok? Então, as duas entidades empresariais, elas promovem essa separação legal entre você, pessoa física, e pessoa jurídica, perante, legal, como eu falei. Então, perante, por exemplo, um processo judicial. Quando você está desenvolvendo sua atividade empresarial, sua atividade de negócios numa LLC ou numa corporation, de forma geral, se você for processado, o seu negócio for processado, quem responde é a empresa e não você. Então, eu vou dar um exemplo, um cenário que isso é muito relevante. E esse deveria ser o principal motivo de abrir uma empresa, que é a proteção legal, proteção contra liability. Por isso que, inclusive, chama Limited Liability Company. Nós vamos entender por que se ambas as empresas têm essa proteção, essa separação entre pessoa física e pessoa jurídica, por que inclusive, tem a limitação da liability só, né, no nome dessa empresa LLC? Porque ela manteve essa separação legal, mas ela oferece uma versatilidade aqui na hora do imposto. Então, nem sempre ela vai separar a pessoa física da o CPF, vamos falar aqui, CNPJ, quando o assunto é imposto. É isso que a gente vai, que eu quero que vocês entendam melhor aqui, ok? Então, por exemplo, o Sole Proprietor, você pode ser tributado, inclusive como Sole Proprietor, fora de uma LLC. Então, quando você decide não registrar uma empresa que separa você em relação ao âmbito legal, por exemplo, num processo, eu acabei não dando o exemplo, né? O exemplo é assim, por que é importante ter uma empresa? Por exemplo, já tive clientes que vêm para a gente e a pessoa tem um processo de 200 mil, que trabalhava assim na construção, e aí houve, né, que é um tipo de negócio que tem uma alta liability. Então, é processado, a pessoa é processada e o juiz determina que ele tem que pagar 200 mil para cobrir os danos do cliente, por exemplo. Então, se a pessoa não exerce as atividades dentro de uma LLC, por exemplo, exerce só como sole proprietor fora de uma LLC, a liability dela é ilimitada, percebe? É ilimitada, seu nome fica sujo. Então, toda vez que você tiver renda, vai ser destinada a pagar esse processo. Se você vender uma casa, vai ser destinada a pagar esse processo. Então, você pode perder os seus bens pessoais. Ah, não tenho nada na vida, mas pode ser, você tem capacidade de gerar renda. Então, a liability, ela é ilimitada, ok? Mas, como eu estava falando em relação ao imposto, a gente pode manter essa separação legal e não ter essa separação em relação ao imposto. Então, o sole proprietor, ele é como se fosse um MEI lá do Brasil. E você pode ser sole proprietor dentro ou fora de uma LLC. A indicação é que você sempre tente ter uma empresa, a não ser que uma entidade separada de você legalmente. A não ser que você realmente esteja começando, não tenha cash flow nenhum, né? Mas eu acho que, na minha opinião, deveria ser sim um dos primeiros investimentos do seu negócio oficializar, registrar uma entidade. Então, o sole proprietor, ele não tem separação fiscal. Você nem faz uma declaração de imposto separado na empresa. Isso é quando você é um único dono. A mesma coisa acontece para a sociedade. Você pode ter uma sociedade que não é uma empresa, que não é uma LLC. É uma sociedade, mas vocês, pessoas físicas, é que vão responder caso haja um processo, ok? Então, no caso da sociedade, existe uma declaração de imposto separada, mas também os donos da empresa que pagam imposto sobre a renda do negócio. Então, não há uma separação fiscal. Na S-Corp, não há essa separação fiscal, mas a gente tem uma grande diferença em relação ao sole proprietor, o indivíduo ali, o MEI e a sociedade, que não ser cobrado o imposto da Previdência. Nós vamos falar melhor disso no próximo slide, né? Então, aqui, além do imposto de renda,
vocês também têm o imposto da contribuição da Previdência calculada sobre o lucro líquido total da empresa. Já na S-Corp, não, já tem esse benefício. Esse é um dos maiores benefícios. A gente vai focar bastante hoje em S-Corp. Maior desvantagem da S-Corp em relação às outras modalidades de empresas, outras formas de tributação, é que alguém que não é residente fiscal aqui nos Estados Unidos não pode ser dono de S-Corp. Então, as pessoas que estão em visto F, J, mesmo que elas moram aqui, elas não podem ter S-Corp. E a única forma de tributação que separa o dono da empresa, o CNPJ do CPF, o CPF do CNPJ, completamente da mesma forma que há a separação legal das entidades Corporation e LLC, é a C-Corp, ok? Então, o imposto, a empresa paga o imposto sobre o lucro, o rendimento líquido da empresa, e o dono também paga. E às vezes há essa questão de dupla tributação. A gente também vai entender isso, porque que as pessoas odeiam o C-Corp, mas que em alguns casos ela pode ser, sim, muito interessante, inclusive para pagar menos imposto. E tem muitos CPAs, muitas pessoas que têm um mito que sempre é péssimo ter corporação, C-Corp, C-Corp é só para Coca-Cola, Microsoft. Não. Você pode, inclusive, ser o único dono de uma C-Corp, ok? Então, aqui eu queria dar mais ênfase, como eu falei, eu vou falar muito dessa parte de como poupar imposto com a estrutura certa da sua empresa, certo? Então, vocês já entenderam que, dependendo do tipo da forma de fazer o negócio, mesmo que você não tenha uma empresa, ou se você tiver uma LLC, for o único dono, e não trocar a forma de ser tributado, ou você nem sabe, só abrir uma LLC, provavelmente você é um sole proprietor, e não tem diferença nenhuma você ter uma empresa ou não para o imposto. Faz toda a diferença no âmbito da liability, de você restringir a probabilidade de você, pessoa física, responder a um processo contra o seu negócio, ok? Mas então eu queria, assim, basicamente esse slide aqui falando sobre os tipos de empresa e novamente sobre as formas de tributação. E aí aqui eu quero explicar um pouco mais sobre essa questão do imposto. Então veja só, o sole proprietor, gente, e a partnership, como eu falei, não há separação nenhuma da renda da empresa empresário, ok? Então, por exemplo, e olha que curioso, isso não importa, não está relacionado com distribuição da renda, ok? O que seria a distribuição da renda? A empresa vende e aí tem despesas, então a gente tem uma renda líquida, aqui um lucro, e aí esse lucro ele pode ser distribuído ou não. Ele pode ser transferido da conta da empresa para a conta do empresário ou da empresária, ou não, certo? Mas isso não importa, mesmo que você não tire $1 da conta da empresa, você vai ser tributado sobre esse lucro total no seu imposto de renda pessoal, se você for sole proprietor ou partnership, ou sociedade. A única diferença é que a partnership vai dividir de acordo com a porcentagem de cada sócio na empresa. Então, por exemplo, se a empresa fatura líquido, ou vamos lá do bruto para vocês entenderem. Fez bruto $100 mil. Para fazer essa renda, teve gasto com funcionário, com etc. Depende do seu tipo de business, né? 50 mil de custo. Teve 50 mil de custo, então temos 50 mil líquido, né? Sobre esses 50 mil líquido, vai existir o imposto, que vai variar de 10% a 37%. E como é que isso varia de 10% a 37%? Se for sempre 50 mil, vai variar de acordo com as outras fontes de renda que você tiver na sua casa. Isso inclui a renda do seu esposo ou esposa, seu cônjuge, e do seu esposo ou esposa se for casado, né? Ou outras fontes de renda que você tem, investimentos, aluguel, outros tipos de renda que não seja daquele negócio, ok? Vou falar mais em detalhe disso
mais para frente. E além disso, sobre todo esse 50 mil aí do exemplo líquido, a gente também vai ter o cálculo do imposto da Previdência. A contribuição da Previdência acontece, sim, lá na declaração de imposto de renda, e ela é compulsória, não tem como você escolher, não vou contribuir para a Previdência. Não tem como, todo mundo tem que contribuir para a Previdência. E é 15,3% sobre o líquido também, sobre toda a renda, mesmo de novo, lembrando, porque às vezes não registra, mesmo que você não tire 1 centavo da conta da sua empresa, ok? Já a S-Corp, ela é uma das principais estratégias, uma das principais primeiras estratégias para poupar imposto quando o empresário começa a aumentar o lucro, ok? Que é isso que eu falei, é a renda total menos as despesas, ok? Por quê? Porque ainda assim é cobrado sobre esse lucro aqui, por exemplo, do meu exemplo de 50 mil, de 10% a 37%, porém, a contribuição da Previdência, ela não é sobre esse total de 50 mil. Então, como é que é? Porque, né, é um benefício tributário da S-Corp, ela começa a haver uma separação ali, pelo menos da contribuição da Previdência, mas o governo não fala assim, então, imagina, por que quem tem S-Corp não iria ter que contribuir para a Previdência? Todo mundo tem que contribuir para a Previdência. Então, eles criaram uma regra, que se você é dono de uma S-Corp e há distribuição, porque se não houver distribuição, não tem imposto que chama imposto do autônomo, né? Chama Self-Employment Tax. Não tem a contribuição da Previdência. Então, olha que legal. Tem tudo a ver também com o seu plano de negócios. Não vou fazer distribuição da minha empresa. A S-Corp é ótimo, que aí você vai pagar só o que chama tax bracket, de 10% a 37%, e vai depender das suas outras fontes de renda, e você não vai ter que pagar esse 15,3%, a não ser que você comece a distribuir a renda, distribuir o lucro da sua empresa. Aí, eles solicitam, eles requerem, isso também é um problema que muitas pessoas fazem, põe na S-Corp, aí não contrata um profissional, ou contrata, mas não registra, e não tira salário. Então, aqui seria como o equivalente ao Prolabore lá do Brasil. Se você tiver distribuição de renda, se você tirar $1, você tem que ter um salário também, que tem que ser mais ou menos de 30% a 40% dessa distribuição total, pelo menos. Porque, assim, senão as pessoas vão falar assim, eu vou ter uma S-Corp, não tiro o salário, não tem que contribuir para a Previdência. Ok? E aí, para encerrar aqui essa parte quero dar muito detalhe mesmo, para que vocês entendam. Depois eu sei que vai ter várias dúvidas. Anota aí, pode fazer pergunta depois. Então, a C-Corp, como eu tinha falado, é a única forma de tributação que separa completamente a empresa da empresária, né? Então, a C-Corp, depois que tem lá 100 mil de venda, 50 de custos, temos 50 mil de lucro. Aí vai ser incidido uma alíquota de 21%, e é sempre 21%, porque aí é só o imposto da empresa que é completamente separado do seu imposto de pessoa física, certo? Então, por exemplo, quando é que isso aqui é interessante? Quando você tem certeza que você não vai distribuir, que você sempre vai reinvestir. Alô, pessoal que está fazendo investimento em real estate, isso aqui é muito interessante se você não vai precisar dessa fonte de investimento para quem compra e vende propriedade, compra e vende. Claro que também tem diversas formas de investir em real estate e cada uma delas precisa de uma certa análise. Mas, veja só, que inclusive, por que as pessoas odeiam, né? Porque quando você distribui a renda, que numa corporação chama dividendos, e eu vou fazer uma relação aqui para você entender melhor. Se você investe no mercado de ação, o que acontece? A empresa lá, que é pública, tipo a Coca-Cola e tal, ela paga os impostos. E aí eles fazem a distribuição de lucro com certa frequência, e você recebe os dividendos. Então, aqui tem esse nome, a distribuição de lucro. E aí você paga o imposto sobre os seus dividendos. Porque quando você compra uma ação da Coca-Cola, você se torna dono um pouquinho dessa empresa também.
tá? Então, por isso que tem essa dupla tributação. Mas aí, a maior parte dos profissionais, infelizmente, também existe, enfim, essa falácia, esse medo da corporação, porque eles falam assim, mas aí você vai pagar imposto 2 vezes. Mas depende, porque, ó, dependendo da sua renda, você vai pagar 0 sobre o dividendo. Então, depende muito da renda a familiar também de cada um. É 0, 15 ou 20. Essa é a tributação sobre dividendos. Então, e essa falácia existe porque há um tempo atrás isso era diferente. E a maior parte dos CPAs foi formado com essa formação, com essa informação, tá bom? Então, nem sempre, depende muito do que você vai fazer. E assim, na contabilidade, no mundo dos impostos, o que ganha é cálculo. Tem um mentor meu que fala que ganha é calculation, calculation, calculation. É calcular. Então, tem assim um padrão aqui, eu vou falar, a gente pode falar mais em detalhes sobre isso. Então, mais corpo, geralmente, essa já é uma postura mais agressiva. Consulte sempre com o seu profissional, mas pelo menos aqui, você está fazendo assim, uns 30 mil líquido, já está valendo a pena você ir para S Corpo, tá? Aqui, depende, tem gente que fala muito mais, mas realmente tem que fazer uma análise individual, de acordo com o perfil financeiro, com os interesses da empresa, o plano de negócio, né? O que que você vai fazer, que tipo de negócio que é, e em alguns casos, sim, até 30 mil já dá para fazer uma S-Corp valer a pena. Os custos que você vai ter extra também, porque vai ter uma declaração de imposto separada, vão ter algumas questões empresariais. Mas hoje a gente está mais focado nessa questão de pagar menos impostos, como você paga menos impostos, ok? Então, continuando aqui nossa apresentação, agora vocês devem estar se perguntando, mas com esse tanto de informação, tá dando dor de cabeça, como é que eu vou definir qual que é o melhor tipo de negócio para mim, né? Então, como eu falei, primeiro tem toda essa questão do seu tipo de negócio, do seu risco, o quanto vale você ficar arriscando aí, né? Se o seu tipo de negócio apresenta mais risco, não aconselho muito você ficar no solo pro par ou na partnership fora de uma LLC, por exemplo, né? Ou se você já tem uma LLC, como é que você começa a analisar isso? Quando é que vale a pena você fazer uma elegibilidade para uma S Corp ou até eventualmente para uma C Corp? Ou vice-versa, você abrir uma corporação porque alguém te falou por algum motivo, imigratório, alguma coisa, que isso era melhor, quando que você pode fazer uma elegibilidade para S Corp, né? Então, eu vou começar a te dar umas pistas aqui do que fazer, ok? A primeira coisa é, como eu falei, bati muito nessa tecla, depende muito da sua renda familiar, não só da renda da empresa. Então, um bom começo é você pegar, voltar e olhar no seu imposto de renda. Aí você já começa, pô, eu não entendo nada daquele negócio, meu, o que ela tá falando para eu ir olhar isso? Então, eu trouxe aqui para vocês começar a familiarizar isso aqui, pelo menos, né? Então, assim, toda a declaração de imposto de renda aqui nos Estados Unidos, eu falo que é uma pirâmide de formulários, uma pirâmide. Então, a base da pirâmide, cada coisinha tem seu formulário. Para cada tipo de renda tem um formulário, para cada tipo de dedução, todas as informações têm um formulário específico. E aí, esses formulários, eles são resumidos em outros formulários, até que a gente chega no topo da pirâmide, que a gente tem o formulário, por exemplo, de pessoa física, que é o 1040, e ele resume todas as informações do seu imposto de renda. E ele tem 2 páginas. Ele muda de um ano para outro, mas ele tem 2 páginas. Aí, tipo, nessa primeira parte aqui, eu dei uma cortada. Essa aqui é toda a primeira página, mais ou menos, ok? É, toda a primeira página. Então, aqui na primeira parte, vai ter aqui o seu status, se você é casado, se você é solteiro, que você vai ver que isso influencia, as suas informações pessoais, do seu cônjuge, tem aqui uma parte que eu cortei que é dos filhos, se você tem dependentes ou não. E aí tem uma parte aqui, ó, logo em seguida vem a parte da income. Income é a parte de renda, e vai listar todos os seus tipos de renda aqui, e aqui começa algumas deduções. Não vou entrar hoje em detalhes isso para não te deixar maluca, mas é super possível entender isso aqui, ok? Então, o que você vai olhar para você definir, começar a pensar aí no seu tax bracket, ou para você começar a conversar, mas entendendo melhor as coisas com o profissional que você escolher. Olha aqui, sempre a última linha vai ter esse nome aqui, ó, taxable income, que é a renda que de fato é tributada.
Então, essa renda, quando você olhar, ela já é a soma de todas as rendas, ela tem aqui também a subtração de algumas deduções, e ela é a renda familiar, que é tributável. É sobre essa renda que vai ser determinado se é 10, se é 12, se é 22 até 37. E como é que funciona isso? Isso chama tax bracket, é tipo a tabela progressiva lá do Brasil. Para quem nunca declarou imposto lá no Brasil também, é a variação, a porcentagem de imposto calculada sobre uma determinada faixa de renda. E aqui depende do quê? Depende da renda familiar, então depende do filing status também. Então, assim, se você faz mais dinheiro, a porcentagem maior vai ser aplicada sobre sobre a sua renda. Se você é casado, essa faixa de renda, ela é maior do que para quem é solteiro, porque eles entendem que quem é casado tem uma renda familiar maior. Então, com uma mesma porcentagem vai se aplicar para o dobro da faixa de renda, do limite da tabela progressiva. É, e é isso, a porcentagem de imposto sobre a renda. Então, aqui eu peguei uma tabela para casados, só para vocês terem uma ideia, porque eu imagino que a maior parte de vocês sejam casados, porque eu sei o perfil da Merak geralmente é assim. São mulheres expatriadas com filhos e geralmente são casadas. Então, aqui a gente tem, por exemplo, ó, se você faz até 11 mil, 10%. Se você faz até 44 mil, 12%. De 44 a 95, 22%. E assim por diante. Mas aqui está escrito, tá até, eu acho que está até com o valor do solteiro, inclusive. Mas isso aqui eu vou deixar depois para vocês um e-book também, e tem um link da Receita Federal lá para vocês irem conferir, ok? O próximo passo, a próxima coisa mais importante é você saber sobre a renda do seu negócio. Você conhece seus números da sua empresa, né? Então, quando eu estava falando sobre esse negócio de renda, despesa, lucro líquido, isso parece um monte de blá, 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 blá para você? Se parece, eu te convido, estou plantando essa sementinha aí, que você comece a buscar entender melhor esses detalhes. Inclusive, é sobre esse tipo de coisa que a gente fala lá na minha aula do Business Possível da Merak, né? A gente começa a falar sobre o que você deve se preocupar desde a sua primeira venda, para você garantir o seu lucro, para você garantir que você tenha dinheiro suficiente para pagar imposto, né? Tem muito empresário, infelizmente, como você trabalha para você mesmo, não tem um empregador coletando seu imposto ao longo do ano. As pessoas não se organizam, nunca tem dinheiro para pagar o imposto, infelizmente, né? Então, conheça os seus números. Empreendedoras, comece a se organizar. É muito importante, né? Que comece numa planilha, existem aplicativos gratuitos que eu estou sempre indicando, que eu falo também em mentorias minhas, que é o Wave App. Wave App é uma alternativa gratuita do famoso QuickBooks, que algumas de vocês já devem ter ouvido falar. Também saiba sobre o seu plano de negócio, porque vamos pensar que, eu estou começando a minha empresa agora, o que essa doida está falando de renda? Eu não sei nem minha renda. Então, vamos falar de projeção de renda. Inclusive, quem pensa sobre esse tipo de estratégia, quando mudar a elegibilidade da forma de tributação dessa empresa, é porque começou a pensar no imposto antes do imposto chegar. Porque se você quer economizar dinheiro com imposto, você tem que pensar em ações financeiras de janeiro a dezembro, que é o ano fiscal. Depois que o ano fiscal acaba, pouco se tem. Quando você vai levar tudo lá para o seu contador e entrega na mão dele, fala assim, declara minha renda, só estar contando o que aconteceu de janeiro a dezembro. Mas como é que você pode diminuir? Tomando ações antes, né? Então, antecipe suas decisões. Inclusive, a data de fazer essa elegibilidade é até 15 de março para aquele ano. Depois disso, é considerado tardia. E aí tem algumas formas, sempre tem alguma coisa para fazer, um formulário diferente, mas fica sujeito à aprovação da Receita Federal. E outra coisa que eu peço, porque eu falo muito com os empreendedores, que eu te convido a fazer aqui nessa reflexão, é fazer projeções de renda realística, porque às vezes a pessoa fala assim, então tá, estou começando o meu negócio, mas eu vou lucrar 1 milhão esse ano. Tudo bem, qual a sua renda atual?
com esse tipo de coisa, com a sua experiência? Nenhuma. Então, não é tão realístico, apesar que, sim, vamos ter uma mentalidade próspera, né, e positiva, mas aí não é também realístico, né? Então, faça uma projeção. Você que não tem, ou você que... Não, Natália, nem acabou o ano, você está falando para falar da minha renda do ano. Então, organize essa parte financeira até, por exemplo, setembro, ou dos últimos 3 meses, e aí você multiplica né, divide pelo número de meses que você avaliou, soma tudo, divide pelo número de meses, e faça uma projeção multiplicando por 12. Não precisa ser tão perfeito, mas isso já vai te dar uma noção se você está na hora de você mudar o seu tipo de empresa, fazer elegibilidade, ok? Então, gente, vou parar de falar e deixar vocês tirarem dúvida agora. Tá cheio de pergunta lá no chat, Natália, se você quiser dar uma Ah, vou abrir, olhadinha. pronto. Vocês Ah, conseguem ver o chat também? Não. ela Todo mundo consegue, sim. Ah, Natália vai dividir a apresentação. Então, mais do que isso, até pedi para as meninas, acabou coincidindo. é, eu tenho um e-book para vocês, eu tenho umas perguntinhas lá para vocês, para eu entender melhor como eu posso ajudar mais vocês lá nas minhas redes sociais, mas depois tem um e-book sobre como determinar essa estrutura empresarial, considerando não só a parte tributária, mas as outras questões que eu tinha mencionado no começo também. Então, eu vou disponibilizar para vocês. A Michelle falou assim, meu CPA diz que só vale a pena abrir mais corp se o 1099 for maior que 100K. É verdade? Nossa, não, cara, com 100K. Ó, primeiro, vamos lá, esclarecer. O que é 1099 aí, para quem nunca ouviu falar disso, né? É, eu falo que é a forma que a malha fina acontece aqui nos Estados Unidos. Então, quando você paga, ou quando você é pago mais do que US$ 600 no ano, é super baixo isso, né? US$ 600, é um valor baixíssimo. Quem faz o pagamento é obrigado a reportar a renda que pagou através de um 1099 para o governo. Então, para quem recebeu, se a pessoa não declara essa renda, o governo sabe, fulano que pagou você, né, reportou que você me pagou, que você recebeu essa renda e você não reportou. E se o fulano que te pagou não reportar, ele é multado. Então, é a forma que a malha fina acontece. Então, ela falou que só quando o 1099, ou seja, os valores que terceiros reportaram que te pagaram, foi maior que 100 mil, é verdade? Olha, eu acho que isso é muito relativo, porque vamos supor, você recebeu 100 mil, aí você teve despesas, você paga outras pessoas e tal, 95. Aí seu lucro líquido foi de 5 mil. Aí eu realmente não acho que é legal você fazer. Então, veja que é muito específico de cada negócio, porque 10,99 geralmente é renda bruta. Para as pessoas que vendem online aí, todos os marketplaces, eles vão informar o seu valor de venda. Lá tem sales tax, lá tem todas as taxas que o marketplace cobra. Tanana. Quem vende na Amazon geralmente tem uma diferença imensa, assim, de 5 vezes o valor que o 10,99 informa da pessoa. Então, na minha opinião, depende. É em relação ao seu lucro líquido. Contador é um bicho que o meu marido é contador e eu posso falar mal deles porque eu sou contadora, mas eu, tipo, falo, o contador que foi lá para a faculdade, né? Eles são uns bichos assim, meio de número, eles não se expressam muito bem às vezes, mas ele estava tentando te dar um guia aí, mas assim, se é verdade ou não, eu acho que depende, realmente depende do seu lucro líquido. Pode-se alterar o contrato social de uma LLC para uma S-Corp? Então, que legal. O contrato social depende. Quando o contrato social é criado, existem cláusulas que prevêem já que essa empresa pode ser elegível. Isso depende de como foi criado o seu contrato social, mas ele pode ser alterado se isso não tiver para prever. Então, mas toda LLC pode ser elegível para ser tributada de acordo com uma das 4 formas de tributação, beleza? Aí a Amanda falou assim, então para o S-Corp devemos considerar o lucro líquido e não o faturamento da empresa. Exatamente. Existe um revenue threshold sugerido para cada tipo de tributação? Então, ambas as tributações lá que eu mencionei, que é o imposto de renda em si e a contribuição da Previdência, é baseado no lucro líquido. Então,
Isso vai variar muito com muitos. Tem CPAs que são mais conservadores, eles vão falar assim, 60%. é, Eles vão falar 100 mil líquido, 60 mil líquido. Mas como eu falei, eu já fiz cálculo sim, e dependendo da situação, principalmente se a pessoa não for ter distribuição, vai valer a pena com thresholds bem mais baixo, ok? E isso é uma questão de agressividade, assim, do CPI. Porque, principalmente, se tem que tirar o prolabore. Se a pessoa faz distribuição da renda, ela tem que tirar o prolabore. Isso é uma discussão, porque é super, como é que fala? Subjetivo na lei. Eles falam que tem que ser um salário razoável. Salário razoável. Aí o que manda são os casos da corte, né? Então, assim, de forma geral, geralmente, se é muito agressivo, menor é, do que 30% de toda a renda que é distribuída, aí geralmente a pessoa perde. Ou então, também existem outras formas, geralmente, para você determinar quanto é o prolabore, você se baseia no valor daquela atividade que você está exercendo na empresa, no valor de salários que é pago para aquele estado, por exemplo, ou se baseia em outras empresas no mercado. Aí a Cláudia escreveu aqui, Wave App e QuickBooks, ela escreveu, Wave App é uma alternativa gratuita ao QuickBooks, que é o padrão ouro aí de contabilidade, que são aplicativos muito interessantes, porque eles puxam extratos da sua conta bancária e você tem que ir lá e classificar as transações. Mas para isso tem que ter, sim, um pouquinho de conhecimento de contabilidade, nem que seja básico, porque o que eu vejo de forma geral, as pessoas contratando o QuickBooks, elas não sabem mexer. E aí eu falo que é um biscoito muito fino para massa, né? Você pode usar e esses aplicativos são bem legais, você pode usar para emitir invoices e receber pagamentos. Eles oferecem até opções de merchan de cartão, que é muito legal isso, e deixa assim super formal a sua empresa e você cumpre com as formalidades, e aí é para qualquer tipo de empresa, mesmo que você esteja num negócio, uma forma de empresa, de negócio fora de LLC ou de corporação. Aí a Fabiana pergunta assim: como seria o cálculo se a pessoa trabalha para alguém e tem um ganho anual como empregado dessa empresa, mas na própria empresa só tem gasto, nem o ganho ainda? Então, que legal essa pergunta. Então, como eu falei, você tem que avaliar a renda familiar, incluindo a sua própria fonte de renda, do seu cônjuge, depende da situação. Mas muito legal você falar isso, porque alguém que trabalha para o empregador geralmente já tem imposto coletado na fonte e também já tem contribuição da Previdência coletado do seu salário, né? Então, e aí, dependendo do salário, por exemplo, se for um salário, o teto hoje da contribuição da Previdência é 160 mil e uns quebrados. Então, se seu salário já é mais alto, assim, aí você nem precisa tanto se preocupar com essa questão da Previdência, a estratégia pode mudar para você. Mas apesar que tem também, e aí depende de novo da sua renda familiar, tem um imposto extra do Medicare, que faz parte desse imposto da Previdência, que pode aplicar para você. Então, assim, daria muito. Mas de forma geral, se a sua empresa não está dando lucro nenhum, aí talvez se manter como LLC Solo Preparo compensa. Porque isso é uma coisa que eu acabei não mencionando, obrigada pela essa pergunta, que é o seguinte: se a sua empresa, se as despesas são maiores do que a renda, aí você tem um loss, um prejuízo. E da mesma forma que o lucro passa para o imposto da pessoa física, o loss também passa, o prejuízo também passa. Então, se a empresa está dando prejuízo, pelo menos se você tem outras fontes de renda, o seu cônjuge tem outras fontes de renda, vai diminuir a renda tributável, aquele taxable income que eu mostrei lá da última linha, e aí vocês vão pagar menos impostos. E se você contribuiu ao longo do ano através do seu salário, pode ter até um reembolso maior ou ter reembolso, porque você teve prejuízo na sua LLC. Mas assim, se você só tiver prejuízo também, a IRS pode ser começar a olhar para você e queira classificar o seu business como hobby. Outra pergunta que mandaram. A Rô perguntou, Natália, uma pergunta, qual é a data que a gente já pode começar a fazer o tax? Olha, fazer o tax, eu deixaria tudo pronto lá em dezembro, assim,
vai para 31 de dezembro, tudo prontinho, tudo classificado, todas as transações organizadas, a sua contabilidade ali, para você buscar já ajuda desde janeiro, porque principalmente às vezes dá para aplicar algumas estratégias assim para você poupar imposto, tipo uma contribuição para um plano de aposentadoria, que sim, você empreendedor pode ter, que dá para fazer ali em janeiro, por exemplo. Mas assim, a IRS começa a receber os impostos da declaração é, meados de janeiro, comecinho de fevereiro. Você realmente pode ir declarar, até porque assim, se você trabalha tem outras fontes de renda, trabalha para outras empresas, o banco, outras empresas, eles só vão te mandar o formulário tipo 1099, eles têm até 31 de janeiro para fazer isso. Então, as pessoas começam a receber esses formulários lá em meados de fevereiro, entendeu? Inclusive, mas aí pensando assim, se você é empresário, você tem que emitir um 1099 para alguém, vá procurar até 31 de janeiro. Todo mundo tem, ó, a maior parte dos empreendedores passam essa data, ok? E aí tem multas sobre esse tipo de declaração informativa também, e da malha fina que eu comentei. E se a pessoa tem EO, EO Insurance? A questão de liability. Ok. Se a pessoa tem insurance, tem seguro, a questão de liability também deve ser considerada ou apenas é a questão de imposto? Que massa essa pergunta. Não, deve ser considerada assim, a liability deve ser sempre a principal razão para você abrir uma empresa, porque como eu falei, quando você pratica negócios fora de uma entidade jurídica separada, a sua liability é infinita. E por que que ela é infinita? Porque seguro tem teto. Eu costumo falar que seguro tem assim, se cobre se cair na casca, se escorregar na água, mas se escorregar na casca de banana, não. Então, realmente, ali, o seu tipo de business. Se você trabalha com pessoas, na casa das pessoas, com comida, essas coisas, são coisas que têm uma liability maior. Então, seguro não substitui uma proteção legal assim, ok? Eu vou deixar aqui os links para saber mais sobre a mentoria business possível. Ok, Cláudia, desculpa. Só mais uma coisa em relação a esse negócio de ter empresa e insurance, né? Outra coisa é que ter uma entidade separada de você, pessoa física, protege você das atividades da empresa, mas protege a empresa de você também. Porque Deus me livre e guarde, se atropela alguém na rua, se a empresa fala assim, e principalmente tem que olhar isso no contrato social, se a distribuição não é obrigatória na empresa, ela é determinada de acordo com a decisão do gerente ou voto dos donos, essas coisas, a empresa pode não estar distribuindo renda, se atropelou alguém, o juiz decidiu que você tem que pagar a indenização, e você fala, mas a minha empresa não está distribuindo renda agora. Então, protege a renda dessa empresa também de você, pessoa física. Uma das formas de proteger. Chandelle Ramos, na S-Corp, uma parte é paga como salário e a outra fica na empresa, né? Sim, fica na empresa ou você está distribuindo. A parte da empresa tem que ser distribuída naquele ano, o imposto pago, ou o imposto é considerado capital gain ou ordinary income. Ok. Ó, quando, quando você... Ok, você sempre tem a opção de distribuir, ou não, na S-Corp. Mas se você distribuir, tem que ter salário. Por quê? Porque se você distribui, se você está tendo renda dessa empresa, você tem que contribuir para a Previdência. Aí, deixa eu ver se eu respondi a pergunta. A parte da empresa tem que ter mas não tem que necessariamente distribuir. Se você decide não distribuir, ainda nem tem que ter salário. Só que você vai pagar o imposto da mesma forma sobre toda a renda líquida, porque a S-Corp, ela ainda não existe separação sobre a renda da empresa e quem paga é o empresário, certo? É a empresária. Então, mesmo se você não distribuir, você ainda vai pagar imposto de renda, mas a S-Corp, ela te traz uma estratégia sobre a quantidade de imposto da Previdência, que agora você só está pagando imposto da Previdência sobre o salário e não sobre toda a renda líquida, como acontece no Solo Pro Partnership. Beleza?
Ficou claro, Chandelle? Eu tenho uma pergunta, Natália. Você falou que se a empresa dá prejuízo por algum tempo, a Receita pode considerá-la como hobby, né? Uhum. Quantos anos precisa dar de prejuízo para fazer esse alerta aí? Legal. Geralmente ele é uns 5 anos, mas veja que existem vários tipos de prejuízo. Porque existe quando esse tipo de prejuízo que foi mencionado aqui, eu não lembro quem fez a pergunta, é tipo assim, é uma renda ativa, uma renda ordinária, e que a pessoa tem a renda, mas as despesas são sempre maiores, as despesas são sempre maiores. Então, esse business nunca está dando lucro. E existe um prejuízo que pode ser só no papel, só no imposto. Parece estranho, vou dar um exemplo aí para vocês. Se você está empregando bens no seu negócio, você pode depreciar esse bem. O que é depreciar? Vamos lá, vamos explicar um pouquinho. Se eu tenho um carro, por exemplo, e está muito na moda falar isso na internet. Se eu tenho um carro, compro um carro e eu uso no carro para o meu negócio. A Receita Federal tem uma lista de todos os tipos de bens que você pode imaginar, e ela fala assim, ó, o carro ele tem uma vida útil de 5 anos. Então a gente deprecia, a gente pega o valor do carro, do bem, sei lá, 50 mil, e divide por 5 anos. Aí você pode usar 10 mil daquele valor daquele bem usado, empregado no seu negócio, como despesa por ano, 10 mil por ano. Veja que essa despesa ela não é real na vida real, que ela não saiu do banco. Então, ela é uma despesa que foi no papel, no imposto. E aí isso é um paper loss que chama, certo? É um prejuízo só no papel, mas na vida real você pode estar tendo lucro. Olha que interessante isso. Aí, nesse caso, não entra nisso. Mas é mais uma avaliação, assim, tipo assim, esse negócio nunca dá lucro é porque a pessoa vende R$ 10 e usa os outros custos, aí eles podem classificar isso como hobby. É muito raro, eu já vi muita gente Entendi. que usa isso como estratégia de sempre ter loss e coloca várias despesas lá. As despesas, isso que é maravilhoso do Código da Receita Federal para os empreendedores. A despesa, ela tem que ser relacionada com a renda, então você não pode pôr tosa do cachorro lá, beleza? Mas ela tem que ser relacionada com a sua renda, ela tem que ser, então ela tem que ser ordinária, ela tem que ser necessária e ela não pode ser fútil, tipo, extravagante, que eles falam. E a definição deles de extravagante não é ser primeira classe, não é ter champanhe, não é essas coisas, não. Tem que ser, tipo, absurda. Então, é muito bacana. Realmente é uma oportunidade maravilhosa. Tipo, você pode ir para uma reunião de negócios de cruzeiro e você pode deduzir o cruzeiro. Tem as regras certinhas de como fazer, mas pode. Agora Ah, todo uai, mundo vai você tá fazer já. gosto no cruzeiro. Legal. Eu queria tirar uma fotinho. Vamos tirar uma foto antes que